julgamento dos patriotários está acontecendo. Sim. Está acontecendo e cenas lamentáveis foram testemunhadas hoje, ontem e sempre. Né? Teve um julgamento na denúncia dos golpistas do STF, a advogada fez uma defesa aqui, ó, vou mostrar para vocês, que é uma coisa inacreditável. Mas a gente já viu advogados piores que ela até, né? Durante o processo, os julgamentos dos patriotários, né? Julgamento da denúncia dos golpistas no STF, a advogada fazendo a defesa de um dos golpistas. A própria ABIN, desde julho de 2020, já investigava urnas. Carmen Lúcia, o que é investigava? Advogada, excelência, confesso que não sei. Carmen Lúcia, muito obrigado. É verdade, isso aconteceu e a gente vai ver agora. A própria ABIN, desde julho de 2020, já investigava urnas. Jean Carlos não produziu nada novo. Jean Carlos não reinventou nenhuma fake news. A advogada acaba de afirmar que, eu estou citando o que copiei, a ABIN já investigava as urnas desde 2020. O que é investigava? Excelência, confesso que não sei, Tá bem. mas está trazido nos autos. Muito obrigada. São muito preparados os advogados que foram arranjados para esses investigados, né? Mas é aquilo, Beze, é aquilo que a gente fala, né? O advogado nunca perde a causa, quem perde é o cliente. E aí, no caso, estamos vendo que o cliente é que se fudeu numa dessa aí. Vamos ver ela de novo, não, é ela continua tranquila, não vai perder a OAB, não. Entendeu? Não vai acontecer nada. Cara. Hoje tá rolando aí, né, esse julgamento aqui com mais um grupo daqueles que foram acusados de participar da trama golpista. Hoje tem o Ailton Barros, são 7 no total, né? Sei lá. É o núcleo 4, Beze. São 7, sim. São 7. São 7 réus que estão sendo julgados, tá? Por crime de extrema gravidade contra a nossa república. Vamos ver aqui, então, de novo, para vocês que acham que ouviram errado, não, é isso que a advogada falou mesmo. Não sei. Não sei. Hoje sim, hoje não. A própria ABIN, desde julho de 2020, já investigava urnas. Jean Carlos não produziu nada novo. Jean Carlos não reinventou nenhuma fake news. A advogada acaba de afirmar que, eu estou citando o que copiei, a ABIN já investigava as urnas desde 2020. O que é investigava? Excelência, confesso que não sei, Tá bem. mas está trazido nos autos. Muito obrigada. Cara, imagina a ABIN do Ramagem investigando urnas. Helder, eu tentei me colocar na posição da advogada aí dos patriotários. É muito difícil, acho que você... A gente já trouxe essa conversa uma vez, né, de advogados que vão lá para o STF, encaram Xandão, Carmen Lúcia, Fux, né, Zanin, o Flávio Dino, todo o colegiado aí, a primeira classe ali do STF. Não é fácil. E aí você ir despreparado ainda, porra, aí é complicado, né? Porque você fica numa situação muito frágil, né? Você está fragilizado ali, porque você já está na frente de pessoas que são, né, ministros do STF, que chegaram até lá, que estudaram muito, tirando uns ou outros aí. Tirando uns dois. Tirando os dois, o resto estudou muito para chegar até ali, né? E você se vê sendo inquirido também por esses ministros, não é fácil, Helder. Eu vou passar um pouco de pano para essa advogada, que eu acho que ela estava bem nervosa, Helder. Como eu ficaria também na frente de todos esses ministros. Pode ser, né? Pode ser. Então é isso, né? Hoje a primeira turma do STF
retomou o julgamento de ação contra quarto núcleo do golpe. Os ministros analisaram o recebimento de denúncia da PGR contra 7 pessoas do chamado Núcleo de Desinformação. São eles Ailton Gonçalves Moraes Barros, major da reserva, questionou a competência do plenário para julgar o caso e a imparcialidade do ministro Xandão. Disse que Ailton não pertencia ao grupo de elite das ações. Ângelo Martins Nicole, major da reserva, argumentou que a denúncia responsabiliza o acusado por atos de terceiros e falou em excessos na acusação. O Carlos César Moretson Rocha, engenheiro e presidente do Instituto Voto Legal, disse que o engenheiro não integrou o governo Bolsonaro e o advogado dele pediu a rejeição da denúncia, né? O Giancarlo Gomes Rodrigues, subtenente do Exército, alegou que o acusado, né, a defesa dele alegou que o acusado não produziu nem disseminou informações falsas sobre as autoridades. Guilherme Marques de Almeida, tenente-coronel do Exército, a defesa dele declarou que o acusado somente encaminhou o link de uma live para 4 pessoas, 2 civis e 2 militares, sem saber que se tratava de fake news. Marcelo Araújo Bormevete, agente da PF, ex-integrante da ABIN, a defesa dele afirmou que a ausência de justa causa como fundamento necessário para recebimento da ação penal e que não tem vínculo com os demais investigados, a não ser por Giancarlo, que era seu subordinado na ABIN, e Reginaldo Vieira de Abreu, que é coronel do Exército. A defesa dele disse que a ação acusa Abreu de imprimir documento intitulado Crise de Gabinete, mas não esclarece a dinâmica da suposta reunião na qual teria sido discutido a minuta do golpe. Bezi. Então, Helder, a gente tem também um advogado aqui, de um agente da PF, que explana sobre o grupo dos malucos. Pois é. Grupo dos malucos, né? Que a gente viu ali durante as investigações. Ele fala um pouquinho para o Guga Noblar sobre esse grupo dos malucos, Helder. É bem interessante aqui. E aí, essa história do Marcelo é um pouco complicada, porque tem lá aquele grupo dos malucos e ele tem várias mensagens que o incriminam. Como é que faz para escapar dessa? O Guga, é o seguinte, ele estava ali trabalhando na BIM, né, realizando as atividades corriqueiras normais, né? E ele acreditava. Lembrando aqui que é o Marcelo Araújo Bormevete, tá? É o agente da Polícia Federal, e o advogado é o Hassan Majid de Castro Sulk, que alegou que a PGR não detalhou de forma adequada as condutas atribuídas a seu cliente, nem demonstrou que ele teria contribuído para a concretização dos fatos narrados, especialmente no que diz respeito ao propósito comum do grupo dos malucos. Tá? Então ele está falando sobre esse caso, o Marcelo, que é agente da Polícia Federal. E aí, essa história do Marcelo é um pouco complicada, porque tem lá aquele grupo dos malucos e ele tem várias mensagens que o incriminam. Como é que faz para escapar dessa? O Guga, é o seguinte, ele estava ali trabalhando na BIM, né, realizando as atividades corriqueiras normais, né, e ele acreditava, porque isso era corrente lá, era falado, e ele acreditava que de fato havia possibilidade de fraude nas urnas. Cara, imagina essa BIM, cara. Que doideira era, todo dia, galera. Tem fraude aí nas urnas e não sei o quê. Porra, bicho, Bolsonaro e vai voltar. E... Cara, que loucura, né? Que loucura que foi esse momento, esses 4 anos de Bolsonaro, cara. Os caras não trabalhavam, eles ficavam nos grupos dos malucos lá no WhatsApp, né? Fazendo fake news, criando coisas. E os caras eram da ABIN, mano. Sabe? Tinham todo o poder ali de investigação, sabe? Podiam entrar no nosso celular, no celular de quem quiser. Vamos entrar no celular da Paola Oliveira, vamos ver o que ela tá falando aqui. Deve ser desse nível, cara. Isso aí eu acredito. Não, eu vou ter que concordar com o peruqueiro Luiz Fux, né? Que chamou o que a BIM fez de bisbilhotagem ridícula. Né? Ele afirmou ter sido envolvido na investigação após a divulgação de uma fake news que envolvia o nome dele, né? Mas é bisbilhotagem ridícula, né? Sem servidores ali no meio. Você tem pessoas com cargos muito importantes para a União. E aí as pessoas cometendo ilícitos para saber se houve fraude na eleição,
sendo que provavelmente eles não têm nem mesmo dispositivo para descobrir isso, e as pessoas também trabalhando para conspirar contra um resultado de eleição e em prol da defesa da permanência de Jair Bolsonaro na presidência. Dá para entender o nível de ridículo, né? Dá para entender? Dá para entender, eu acredito que dê para entender o nível de ridículo. Qualquer governo, qualquer um que tivesse um grupo organizado em torno dele para fazer esse papelão, essa bisbilhotagem ridícula, porra, seria exposto como um governo de patetas, de malucos mesmo. Não malucos no sentido clínico de fato, né? Mas de gente que não tem noção, cara, né? Do senso do ridículo, do senso de realidade, do real objetivo do cargo que elas ocupam. É muito feio o que a gente passou nos últimos anos. De verdade. É um momento assim que a gente ri porque a gente tem elementos para dar risada, mas é uma mancha na história desse país que é impressionante. Gostei do visual, terno e mochilinha. Já utilizei isso uma vez quando fui para o Rio de Janeiro fazer uma palestra. Terno, mas ele é vovô garoto também, cara. Ele é jovem, é um advogado jovem, tá? Jovem. Até lembra um pouco o senhor aí, jovem. Lembra bastante, até o óculos novo que eu comprei aí. Jovem. Ele lembra o senhor, mas deve estar com uns 10 anos a menos. Com certeza. Terno e mochilinha, de boas. Né? E isso que ele achava. Ele acreditava nisso. Então, o que ele queria era simplesmente divulgar essa questão. Mas ele não tinha intenção nem consciência de contribuição, de golpe de Estado. Mas o que levou ele a ter essa certeza da fraude? O que comprovou a fraude para ele a ponto dele mergulhar nessa história e criar até o grupo dos malucos para divulgar o que parecia ser conscientemente uma fake news? Porque com esse nome não é porque ele estava fazendo algo sério. Na verdade, ele não criou o grupo dos malucos, né? Eles até era uma forma jocosa deles se referirem lá. Alguns que, curiosamente, né, Guga, eram eles que divulgavam, mas nenhum dos integrantes do grupo dos malucos foi denunciado aqui, né? A ideia deles era fazer chegar à população essa notícia. Agora, mas quem cria o grupo dos malucos não parece que está conscientemente divulgando mentira? Sabe que não é verdade aquilo? Olha, Guga, não vou dizer que ele não soubesse que não era verdade, não, tá? Mas daí dizer que com isso ele contribuiu para golpe de Estado é um salto, é um salto triplo aí para chegar nessa conclusão que, se você for ler a denúncia e os elementos autos, não se sustenta. O que o senhor aguarda aqui desse dia? Ele provavelmente vira réu? Olha, se a gente for analisar o resultado dos julgamentos anteriores, né, a conclusão que a gente chega é que sim. Mas a gente espera, né, que com a defesa que a gente apresentou e que com a sustentação oral que a gente vai fazer, né, com a atenção dos ministros lá, que possa haver, com relação a ele, não ser recebida. Mas, sendo bastante franco aqui, o mais provável é que seja recebido, sim. Tá aí, o grupo dos malucos. Grupo dos malucos. Não passa muita credibilidade, né? Quando o cara fica mordendo a parte interna da boca ali, mostrando que não tá muito seguro do que vai falar. Não passa tanta credibilidade, não, o advogado, Bessi. Mas, te falar, se tivesse mais 4 anos de governo Bolsonaro, eu tenho certeza que eles venderiam todos os prédios de Brasília e governariam de forma remota, pelo grupo de Zap. Não ia precisar de prédio, cara. Não ia precisar de sede de governo. Eles já meio que governavam por grupo de Zap. Pode ver, a BIM paralela, que na verdade era oficial e tinha participação de gente de outras instituições, já era administrada por meio de grupo de Zap. Você teve o gabinete paralelo de saúde também, você lembra disso? Com Capitã Cloroquina, Nise Yamaguchi. Não precisava mais de ministério. Mais 4 anos eles iam vender isso daí para aquela empresa do Rubens Menin lá, MRV. Eles iam subir umas torres ali para classe A e B de Brasília, né? Os servidores que estão no teto do funcionalismo público, e já era. Não é precisar mais de prédio público, não, cara. Não é precisar de esplanada dos ministérios, nada disso. E a gente teve também... Ele deu uma regadinha pro Guga, viu? Sim, mas ele foi cavalheiro. Foi
Mas inseguro para um caralho. Mas pelo menos respondeu, né? Não quis. Não quis ser engraçadinho. Tá bom já. Já é uma vantagem vindo de gente que defende o pessoal envolvido nessa trama golpista. As contas não param de chegar e o seu salário nunca chega ao fim do mês? Você não acredita em coaches e dicas milagrosas para ficar milionário da noite pro dia? Que bom, porque hoje eu vou te trazer uma forma de complementar sua renda e não ficar mais com a corda no pescoço todo mês. E para isso, você não vai precisar apostar em nada. Entrar em app de bet, jogo do tigrinho, nem gastar o pouco que você tem em armadilhas que muitos influencers querem te passar. Entra no nosso link que está na descrição e do primeiro comentário do Piores. Bata um papo comigo mesmo pelo WhatsApp e veja se trabalhar de casa com as plataformas mais conhecidas do mercado faz sentido para você. E calma, você vai ter 7 dias para testar sem compromisso algum estas dicas que nomes como o Clayson Desmascarando e o Thiago Santinelli já passaram à frente para muitos e muitos seguidores. Não perca esta oportunidade, tá? Te espero lá!